Oi, pessoal! Olha o que eu tenho aqui, panqueca com recheio de frango cremoso. Isso mesmo! No quadro de hoje do Chama na Receita, nós vamos aprender a fazer panqueca. Uma panqueca super fácil, mesmo. E tem alguns segredinhos que vocês vão ver. Vamos juntos? Tá uma delícia! Então vamos para a nossa receita de panqueca. Para nossa massa, nós vamos precisar de um liquidificador e 4 ingredientes, bem pouquinho, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos colocar, o leite, deixa eu só, prontinho. Então é 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de farinha de trigo, uma pitada de sal, um ovo inteiro. É só isso? Sim, é só isso, tá bom? Fica bem levinha. Se você não quiser fazer com leite, é só colocar água no lugar, tá bom? Eu gosto de fazer com leite. E aqui a gente vai liquidificar rapidinho, sem segredo. Prontinho, pessoal. Aqui a gente já tem a nossa massinha da panqueca. O que eu passei aqui na nossa frigideira? Eu passei um pouquinho de manteiga, tá? Pode ser margarina, ou um fiozinho de óleo ou azeite, mesmo ela sendo teflonada. Eu quis passar, tá? Dizem a lenda, né? Dizem a lenda que a primeira panqueca é da frigideira. Como assim? A primeira panqueca fica para a frigideira, porque nunca dá certo. Então eu vou fazer agora com vocês e eu espero que dê certo a primeira. Então, como eu falei, dizem a lenda que é mais ou menos isso. Vocês podem utilizar, se vocês quiserem, uma concha. É pegar a concha para largar aqui em cima da sua frigideira. Ou pode ir também no olhômetro, que é o que eu vou fazer aqui. Na verdade, eu quis trazer uma massa rápida e fácil, porque às vezes você não tem muita opção em casa e também não quer comer arroz, feijão. Então, faz a panquequinha, né? Se quiser, pode sim colocar farinha integral, tá? E não quiser fazer com a farinha branca, pode ser com a farinha integral, dá bom. Bom, aqui eu vou baixar, ó, pode ver que tá bem quente, tá? Vou esperar aqui e vamos lá, gente. Então eu coloco uma porção, eu tô fazendo no olhômetro porque eu já tenho um certo costume em fazer as panquequinhas, mas foi o que eu falei para vocês, dica, né? Que dica boa, dica compartilhada. Vocês podem sim pegar uma concha, tá? E se valer da concha como medida. E aí elas ficam padronizadas. Ó, vocês veem que podem perceber que eu tô acima do fogo aqui, ó, tá? E aqui a gente vem, ó, soltando as laterais, tá? Vamos soltar aqui as laterais. Toma bem cuidadinho, espera secar, ó, vocês vão ver que ela vai perdendo o brilho, tá? Então ela perde o brilho. E eu acho que essa não vai ficar na frigideira, não. Vamos ver. Ó, boa. E aqui, dá uma empurradinha, só para ajudar. E espera terminar aqui. Ela fica bem maleável, bem flexível. Se você vê que precisa depois dar mais uma untada com um pouquinho de manteiga, óleo ou azeite, pode fazer. Ó, aí ela já solta todinha, tá? E o recheio? O recheio é o que você quiser, tá? Não tem regra. Você pode colocar desde proteínas até vegetarianos, veganos, tá bom? Se você for fazer para vegano, você vai ter que se utilizar de outro ingrediente, porque vai ovo na massa. Então, você vai ter que usar outro ingrediente, né? Como goma xantana, fisilho, entre outros.
Agora, se é só o vegetariano que come, né, a proteína ovo, fica muito bom. Bom, vou virar só mais uma vez um pouquinho aqui e já coloco aqui para vocês perceberem. E aí eu faço mais uma e depois vocês vêm comigo para a gente montar, tá bom? Nós vamos montar a panqueca para vocês verem como é que fica legal a montagem dela. Interessante vocês deixarem douradinha, tá? Fica mais gostosa. Pode congelar? Pode congelar. Não tem problema não, tá? Ela é passível de congelamento. Só que se você for congelar, congela o disco exatamente assim, tá? E aí passa um plástico filme colado em cada disco, igual massa de pastel, sabe? E aí, ó, prontinho, ó. Olha que cor bonita, estão vendo? E deu bom, por ser a primeira, foi que foi. Eu vou finalizar mais uma aqui, para vocês acompanharem comigo, porque eu quero que vocês vejam a flexibilidade que a massa fica. Repito, pode fazer com água, tá, pessoal? Eu quis fazer com leite, mas quem tem aí restrição, pode ser feita essa receita com a água, tá bom? Mais um pouquinho. Olha aí, que panqueca linda e bem flexível, tá? Pode colocar num prato, pode colocar num pirex, tá tudo certo. Vamos lá, novamente, abaixo o fogo. Tiro minha frigideira. Tá bem quente, ó. E aí, eu vou rodando, ó, gente, ó. Tá? Eu vou rodando a minha panqueca. Até ela grudar todinha. Grudou, a gente vai levantando aqui as bordinhas e depois vira, tá bom? Então, nós vamos fazer só mais essa. E depois eu venho, né, com vocês para a gente rechear as nossas panquecas. Olha, fica muito bom também, se vocês quiserem fazer, com recheio de espinafre, cream cheese, recheios mais leves aí, viu? Fica bem saborosa. Ó, ainda não dá para puxar tudo, tá? Eu vou puxando as laterais aqui, mas vocês vão aos pouquinhos. Normalmente eu unto uma vez só a primeira, e depois as outras, elas não grudam mais. Ainda tá bem branquinha, precisa dourar mais um pouquinho. E enquanto ela tá dourando, vamos lá. Olha, bem flexível, pessoal, ó, tá? Bem flexível, ó. Fica uma massa maravilhosa para você poder enrolar. Beleza? Vamos lá. Ó, já virei. Cuidado para vocês não for colocar, quando for, né, colocar a massa aqui, não colocar demais. Ela tem que estar bem fininha, tá? Bem fininha. Não sei se dá para vocês notarem, mas ela tá bem fininha, ó. Porque se vocês fazem, no caso aqui, da massa e ela ficar grossa, é ruim depois até para vocês enrolarem e ela acaba quebrando, tá? Então, aqui, ó, já tô quase finalizada. Também tá bem fininha. Você pode usar uma espumadeira, né? Ou um outro utensílio, mas eu gosto bastante dessa de silicone, porque não arranha também o teflon da tua frigideira. Bom, aqui, queridos, ó, já foi. E eu vou só tirar ela aqui, rapidinho. Prontinho. Olha que coisa linda. E já, às vezes com a pontinha do dedo, vou desligar. Ó, tá bem douradinha de um lado e bem douradinha do outro. Beleza? Ó. E bem flexível, né? Que é isso que eu quero sempre mostrar pra vocês, ó. Tá? Bem molinha. E é isso. Logo mais, eu já te ensino a rechear as nossas panquequinhas, e também, como opção, vou te trazer um recheio bem bom, tá? Até mais. Vamos montar agora as nossas panquecas. E, como recheio, eu trouxe um frango cremoso. Tá maravilhoso esse recheio de frango cremoso. Esse recheio de frango cremoso aqui, tem no canal, vai estar aqui na tela em algum dos lados,
tá bom? É só você clicar e você vai lá ver como é que é feito esse creme, esse frango cremoso maravilhoso. Parece um creme, gente, na verdade, mas é o frango cremoso. Tem uma durabilidade boa, pode ser congelado. Vai lá, corre lá. Vamos lá? Bom, aqui eu fiz uma base no meu Pirex. Eu fiz uma base de molho, tá? E aqui estão as nossas panquecas, tá? Já estão frias, a gente vai rechear. Bom, então eu vou começar aqui com o nosso recheio. Recheio, você pode colocar aí inúmeras possibilidades. Eu trouxe esse e ensinei, inclusive, a fazer. Então, a gente coloca aqui um belo de um recheio, bem bom, bem bom, bem bom. E aí eu vou ensinar vocês aí a dobrar. Bom, tá aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, até o centro. Então, eu coloco na borda daqui, né, bem rente. Aí, eu faço aqui, porque ele é bem molinho, lembra da massa? Bem molinha. E faço aqui também e enrolo a minha panquequinha maravilhosa. E já coloco a minha panqueca aqui, ó, tá? Em cima desse molhinho. Não gosto de molho, não precisa colocar. Posso molho branco no lugar do vermelho? Pode. Vamos novamente aqui, ó. Então, a gente vem, coloca aqui o recheio, bem caprichado, bem gostoso, tá? Ó. E aí, a gente enrola, ó. Coloquei aqui, enrolei, certo? Enrolei, venho aqui, ó. Dobro de um lado, dobro do outro e finalizo aqui, ó. Ela vai ficar uma trouxinha, ó, tá? E você coloca aqui uma do ladinho da outra. Vou finalizar aqui. Sem erro, tá, pessoal? E é bom porque você pode congelar, tá? Tanto o recheio quanto a panqueca. Então, se você fizer já e quiser congelar, você pode. Depois é só aquecer. Coloquei aqui, dobro esquerda, dobro direita, ó. Dou uma puxadinha e já enrolo a nossa panquequinha, ó. É isso. Tenho mais duas aqui. Vamos fazer. Que aí eu já quero colocar um pouquinho de molho em cima. É opcional, tá? O molho, tá, pessoal? É que eu gosto. Então, eu vou colocar. Mas se você não quiser, ou quiser molho branco também, tudo bem. Às vezes a pessoa não gosta muito de molho, né? Ó, enrolou, enrolou, enrolou. Prontinho, ó. E aqui eu acho que eu vou trazer mais pra cá, ó. E vou colocar uma aqui, bem aqui. Que é a última. Pronto. Caprichem aí nesse recheio, viu, gente? E é uma refeição, tá? Isso aqui é uma refeição. Mesmo. Pronto. Coloquei o recheio bem caprichado. Vamos fechar. E aí, enrolar. Ó, essa estourou. Eu acho que ela já estava com rasguinho. Isso é importante até acontecer e mostrar para vocês, tá? Não vamos para edição, não. O que acontece? Se ela rasgar porque ela já estava com furinho, você só aperta aqui e coloca bem rente, ó, aqui e pronto, tá bom? Não tem problema, dá para aproveitar super. Aqui a gente põe um pouquinho de molho, se quiser. Pode colocar também queijo ralado em cima, se quiser, tá? Então aqui eu vou colocar, ó. E como eu tô sem o parmesão no momento, o que eu vou fazer? Para ela ficar bem charmosa, bem bonita e bem italiana. Ó. Vou colocar um pouquinho de salsinha fresca em cima e vou levar por 10 minutinhos a 180 graus, só para aquecer. Se tiver o queijo, já aquece também, já dá uma boa derretida, tá bom? Aguarda aí. Pessoal, já levei ao forno para aquecer. E agora, nós vamos colocar no pratinho e vamos experimentar, ó. Tá fumaçando aqui. Lindo de viver, gente, olha. Vamos lá? Quero cortar aqui com vocês. Para vocês darem uma olhadinha para ver. Olha esse recheio, que coisa linda, pessoal. Só façam.
experimentem, vale muito a pena. Como eu falei, a massa também pode ser feita com farinha integral, então ela vai ficar bem boa. E aguardo vocês no próximo Chama na Receita.